E um dos maiores encontros mundiais debate mudanças climáticas em Paris é a 21ª Conferência das Partes, a COP21. E o coordenador do Observatório do Clima, André Ferretti, que também é gerente de estratégias de conservação da Fundação do Grupo Boticário de Proteção à Natureza, participa da COP21. Antes de embarcar para a França, ele veio conversar com a gente. Tudo bem, André? Obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. André, é uma das maiores conferências e mais importantes desde que foi firmado o Protocolo de Quioto, né? Sim, desde o Protocolo de Quioto foi proposto em 1997 e de lá até hoje as 3 principais conferências foram no ano 2000 em Haia, onde havia uma expectativa grande dos Estados Unidos ter uma posição forte junto ao Protocolo de Quioto, o que acabou não acontecendo porque o Al Gore perdeu as eleições para o Bush, que negligenciou toda e qualquer ação sobre o tema. Depois, em 2009, em Copenhague, onde se esperava propor um novo acordo que substituiria o Quioto. Quioto, até então, valia entre 2008 e 2012. E aquilo não aconteceu, foi prorrogado o Quioto. Quioto hoje está numa segunda fase, que vai até dezembro de 2020. Então, agora, nessa COP, a COP21, todo ano tem uma COP, a grande expectativa é que surja um novo acordo que vai substituir esse protocolo de Quioto e vai, então, vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Bom, até lá tem muita negociação para ser feita, né? Mas primeiro vamos colocar aqui os telespectadores nessa importância de se debater as mudanças climáticas e com todo o mundo, né? Todo o mundo literalmente reunido, os principais líderes mundiais reunidos, porque nós estamos sentindo na prática, né? Só para citar de exemplo o Paraná aqui, né? A gente está com um ano totalmente atípico, calor fora de época, frio, chuva demais, tornado, são muitos eventos muito próximos de todos? Sim, a gente percebe que, principalmente na última década, o clima do planeta enlouqueceu. O que aconteceu? A gente hoje já tem praticamente confirmado aí quase 1 grau de aumento na temperatura média do planeta em relação à temperatura média do período pré-industrial, antes da Revolução Industrial. A expectativa é que se a gente continuar a tendência atual, a gente pode ter temperaturas de 4 a 5 graus acima do que era no período pré-industrial até o final do século. Se com 1 grau a gente já tem o clima maluco, louco, afetando diariamente a vida das pessoas no planeta como um todo, aqui no Paraná a gente viu muitos problemas nos últimos anos e esse ano a gente está vendo isso. Imagine se a gente aumentar isso para 2, 3, 4, até 5 graus em algumas poucas décadas. Agora, quais as dificuldades principais para se fechar um acordo que contemple todos esses países, André? Bom, a principal dificuldade na Convenção do Clima, como qualquer outra convenção das Nações Unidas, é que existe uma regra que toda decisão tem que ser por consenso. Nós temos quase 200 países negociando. E se apenas um disser não, tudo que os outros todos, quase outros 200 países quiserem, não é adotado. Tem que ser unânime a decisão. Tem que ser unânime. E isso é difícil porque são culturas diferentes, realidades sociais, econômicas e ambientais completamente distintas. Então, isso é difícil. E o que é que na prática se propõe, André, já que nem todo o protocolo de Quioto foi levado à risca, não é? Então, a grande proposta é que os países, no caso de Quioto, os países que eram os países ricos na época, né, o protocolo de Quioto já tem um bom tempo, se reuniu um grupo de 38 países, mais a União Europeia como grupo, então eram 39 membros, que estavam no anexo 1 do protocolo, e eles teriam metas de redução de emissões, e a ideia é que esses países conjuntamente reduziriam em 5,2% os níveis de emissão com base no ano de 1990. Isso não foi atingido, de lá para cá as emissões aumentaram. Para se ter uma ideia, a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera na época do período pré-industrial era 280 partes por milhão, e 1 milhão de moléculas da atmosfera, 280 eram de gás de efeito estufa. Agora nós temos 400. É esse aumento nessa concentração desses gases que está causando o aquecimento global. A ideia agora é que se tenha um acordo mais amplo. Em vez de a gente ter 30 e poucos países, a gente tenha todos os países com metas, logicamente com metas diferentes em função das responsabilidades
com o aquecimento de cada um desses países, com as emissões e também com o poder econômico de cada país, mas que todos tenham, sim, compromissos. E isso não é fácil. Eu imagino, sempre que a gente fala em mudanças climáticas, questões ambientais, vem à cabeça o consumo, a atividade produtiva, a indústria. Dá para conciliar tudo isso, André? Sim, a gente percebe que é preciso mudar todos os hábitos de consumo, os hábitos de vida. A gente não pode hoje, se a gente quisesse fornecer para todo habitante do planeta um padrão de consumo americano, o planeta não suportaria. Mas, se a gente também tivesse a condição de dar um padrão brasileiro, o planeta também não suportaria. Então, a gente tem que encontrar uma forma de ter saúde, educação, qualidade de vida, emprego, sem agredir o planeta. Existem muitas tecnologias que estão aí, falta um pouco de vontade política, falta incentivos econômicos para que a gente use as tecnologias que a gente já tem e desenvolva ou aprimore aquelas que a gente ainda precisa alcançar e realmente consiga se desenvolver de uma forma descarbonizada. O que a gente precisa é encontrar uma forma de ser uma sociedade descarbonizada, não apenas uma economia, mas uma sociedade como um todo. Há como se fazer isso e a gente tendo uma sociedade menos intensiva em carbono, a gente vai ter mais saúde. A gente vai ter mais qualidade de vida, vai ter um ambiente mais limpo. Além dessa questão do aquecimento global ser resolvida, a gente vai ter uma cidade mais limpa, rios mais limpos, mares mais limpos, mais produtivos, um solo mais conservado e mais produtivo. Então, é um ganha-ganha. E a Convenção do Clima, ela não é uma convenção de meio ambiente. Mais do que tudo, ela é uma convenção que está tratando de desenvolvimento. Bom, só para a gente imaginar a dificuldade de fechar tudo isso, você falou que tem que ser uma votação unânime e cada delegação, cada país leva uma infinidade de representantes. Só o Brasil tem uma comitiva com mais de 1.000 representantes? A gente já teve COPs, né, conferências dessas com comitivas brasileiras, delegação oficial com mais de 1.000 integrantes. A gente já teve, como em Copenhague, mais de 40 mil pessoas dentro de uma convenção dessa. Agora, na hora das decisões finais, os votos são contados por país. Então, a gente tem aí quase 200 votantes, mas cada um desses países tem dezenas, centenas e às vezes até mais de centenas, né, milhares de pessoas que acabam interagindo e ajudando ou às vezes atrapalhando essas negociações. É verdade. André, agradeço a participação aqui com a gente. Quando você voltar, já que você embarca amanhã para a França, você pode trazer mais novidades para a gente dizer os bastidores da COP. Sim, estamos à disposição e mandamos informações desde Paris. Obrigada, André. Até uma próxima. Obrigado.